Olá, bem-vindos ao podcast A Menina Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre a introdução do capítulo 1, sob o título Buscando e Encontrando o Tesouro Perdido, das páginas 1 ao 8 do primeiro capítulo do e-book. Eu sou Maria Lígia Ponte e minha convidada especial de hoje é a Daniele Pisato. Dani, você poderia se apresentar, por favor? Sim. É, bom, eu trabalho hoje como consultora, sou artista, estudante aí já no final da terapia artística e trabalho também como terapeuta na área da conexão com a sua criança interior. É esse meu trabalho hoje. Sou nascida em Paranaguá, uma cidadezinha do litoral do Paraná, aqui no Brasil. E hoje vivo entre o Brasil e os Estados Unidos. Minha família mora nos Estados Unidos e tenho trabalho aqui no Brasil. Todo o livro, os 15 capítulos, vão falar sobre o patriarcado. Então, a gente vai explorar muito o patriarcado. Nesse momento, a gente não vai explorar isso. Só para introduzir a próxima parte, o que a gente vai falar especificamente, o que que você tem para falar sobre o patriarcado? Como você entende? Se é uma palavra nova para você? Como é É uma palavra antiga, né? o entendimento Sim, dela? para mim também, não é uma palavra nova. A gente vive de uma certa forma, né? Se eu for falar da minha infância, da minha adolescência, eu tive uma mãe muito forte, porém a figura paterna, ela sempre foi a figura de autoridade maior dentro da minha casa. Então, aí já fala um pouco do patriarcado, né? Família, né? Se você for decifrar a palavra família, ela vem desse patriarcado, alguém que comanda esse grupo de pessoas, né? Então, Mas esse entendimento é o que eu sempre tive. Quando eu conheci a menina criança há alguns anos, que eu conheci primeiro um outro trabalho que me levou à menina criança. E daí que eu fui ver o patriarcado com essa extensão maior, porque eu estudei letras. Não que letras tenha me dado toda a inteligência para compreender as coisas, mas eu fiquei bem limitada na palavra. Patriarcado, uhum, pater, pai, e daí eu achava que tudo bem o patriarcado, que o pai é o chefe da família. Eu entendia assim, e embora algumas coisas eu não achasse legal, eu nunca pensei em enfrentar isso. É aquela coisa de, é assim que as coisas são. O pai é o chefe da família. E aí, quando eu comecei a ler sobre o que é realmente o conceito de patriarcado, para mim foi uma palavra nova. Então, patriarcado é uma palavra antiga para mim. Mas o conceito de patriarcado, para mim, é uma coisa muito nova, muito recente, de poucos anos. Considerando a minha idade, é surpreendente que eu tenha vivido tantos anos sem nunca ter, nunca ter tido uma pessoa mais velha ou um guia, alguém que fosse me falar, ei, tem alguma uhum. coisa a mais. Eu comecei a ouvir sobre essa palavra já aos 20 anos, né? Eu hoje estou com 52. Aos 20 anos a gente ouvia um pouco disso. E assim que você entra entrei na faculdade aos 28, então um pouco tarde. E lá também a gente falava muito sobre o patriarcado, né? Eu estudei nessa época, eu estudei administração. Ah, Então a gente falava bastante sobre o patriarcado dentro da olha, administração, que porque interessante. a força masculina, os CEOs, né? A maioria naquela época eram a maioria homens, né? Hoje que a gente encontra algumas mulheres nessa força da administração, mas ela era realmente comandada por homens. Nessa época, a minha turma já era muito mesclada entre homens e mulheres, então a gente discutia bastante sobre a força masculina dentro do mercado, desse mercado de trabalho, e como que a mulher ia se colocar dessa forma, né? E nesse mercado em específico, a mulher tem uma certa desvalorização. Ela recebe menos, ela tem todo um contexto que é de luta, né? Dentro do mercado.
desse mercado de Aham. trabalho, da administração. Mas é legal que a gente tenha a oportunidade de, em algum momento, reconhecer, né? Perceber. Sim. Eu não percebi, não reconheci. Alguém me apresentou, é isso que eu achei bastante interessante. E sobre esse alguém apresentar, a gente vai tocar nisso agora. O, tem a introdução, então, o primeiro capítulo tem uma introdução que vai falar levemente sobre o patriarcado, como eu disse, que vai ser desenvolvido ao longo dos 15 capítulos, e todos os capítulos do livro são divididos em sessões. E a primeira sessão, logo depois da introdução, sempre é pondere isto. E nessa sessão pondere isto, alguma coisa, um chamadinho para a gente pensar em alguma coisa, para a gente se localizar, para depois ir vendo as outras sessões do livro. Nesse primeiro capítulo, esse primeiro pondere isto é sobre o efeito de borda. E Uhum. eu gostaria que você falasse um pouco sobre o efeito de borda, com o seguinte olhar, apresentar um pouquinho do que você leu, do que você compreendeu, e depois você expandir isso, como você entende isso e como você viveu, se você já viveu essa situação. Eu anotei algumas coisas em relação ao efeito de borda que ele fala no livro, em específico. Ele fala que é cruzar as fronteiras culturais, aumentar nossa criatividade. Então, quando ele fala do efeito de borda, é você poder compreender vários mundos, ter uma compreensão muito mais ampla dessa, de diferentes culturas. E aí, mediante isso, é que você amplia o teu olhar, né? E aí você pode contribuir para a redução, de repente, para a redução dessa opressão que as mulheres vivem a partir do patriarcado. Então, é poder ter uma compreensão dessa opressão em diferentes culturas, né? Ele vai desenrolar isso mais para frente, mas ele está falando apenas dessa abertura do teu olhar, essa possibilidade de crescer a tua capacidade criativa de contribuir para a melhora da força feminina no mundo. Esse efeito de borda tá bem explicado lá, que é um termo da geografia, né? Que fala sobre eles exemplificam duas vegetações diferentes, que vem uma vegetação X e vem uma outra vegetação Y. Quando elas se encontram, elas se misturam. Então, você está falando que a gente tem a oportunidade de aprender muito, ter criatividade, e eu contribuir com o outro, mas ao mesmo tempo a gente recebe muito também, né? Existe essa troca, né? Sim. Eu Não tem como. cresço, mas eu posso oferecer alguma coisa e eu recebo, é uma troca, né? É bem interessante isso, né? Eu posso trazer um exemplo assim, quando eu atendo alguma mulher que sofreu algum abuso, alguma coisa assim, a gente trabalha a conexão dessa criança que foi abusada, compreendendo esse processo que ela viveu. Eu tive essa história também na minha vida. Então, quando essa pessoa chega para mim e começa, eu tenho uma compreensão do que ela está vivendo. Porém, tem coisas que ela vai me trazer que amplia a minha visão também sobre a minha história. Então, isso é muito interessante. Quando você realmente conhece diferentes culturas, ele vai desenrolando esse trecho que ele fala da geografia, mas depois ele desenrola sobre diferentes culturas, né? É, é muito interessante porque eu que moro parte do tempo nos Estados Unidos, parte aqui, eu vou conhecendo diferentes formas de estar no mundo. Aí eu volto para o Brasil, não que eu queira colocar essa cultura aqui, não é isso, mas eu percebo que eu tenho muito mais flexibilidade, entende? Porque eu vivendo lá, eu aprendo coisas que vão ampliar a minha forma de poder, quando voltar para cá, poder ter um olhar diferente para o mesmo problema, né? Então é isso que vai acontecendo.
Olha que legal. E a mesma coisa deve ocorrer, claramente, quando você vai para os Estados Unidos, você leva para lá uma brasileira, Com né? certeza. Com certeza. Convivência Acho nos que eu Estados levo Unidos. muito mais a minha alma brasileira para lá do que trazer algum conhecimento deles para cá. Não é o conhecimento, mas o que se ampliou em mim, entende? Não é o conhecimento deles, é o que se ampliou em mim a partir da minha vivência lá. E quando eu fui para lá, também eu levo isso, né? Eu levo a nossa capacidade de, de viver todas as dificuldades e superá-las, né? E achar que é possível superar a dificuldade com muita facilidade. E aí você chega lá e você não vê isso com tanta facilidade. E aí você diz, nossa, como eu tenho essa capacidade, né? Olha que legal. Então, então você chega lá e você também tem isso. Como você, quando assim, o profissional aqui no Brasil, eu vou falar um exemplo, o profissional aqui no Brasil, ele entra para fazer uma determinada atividade, e se ele percebe que tem outras atividades que ele pode contribuir com aquela empresa e aumentar, ele vai fazer. E isso é muito da característica nossa. Aí eu vou para lá, e isso não é normal. Então a gente, como brasileiro, quando eles percebem que a gente tem essa capacidade de fazer até muito mais do que a gente é contratado, a gente tem um valor diferente, né? A gente tem, a gente conquista muito mais rápido aquela área de trabalho, a gente cresce muito rápido numa empresa, para só naquilo que a gente foi contratado. A É. gente vai muito além. E isso é uma característica do brasileiro. Eu Hum. vejo assim, ó, vou colocar um pouco como eu vejo e você comenta sobre isso. Eu gosto de viajar, às vezes eu viajo mais longe, às vezes eu viajo mais perto, mas as minhas viagens não são, normalmente não são turísticas, de ir para lugares turísticos e tirar fotografias. Eu gosto de viajar e conhecer as pessoas, comer a comidinha que as pessoas comem e ficar por um pouco mais de tempo. Se for possível trabalhar naquele lugar, eu trabalho, viver lá. Eu gosto de viajar assim exatamente para conhecer os lugares, conhecer as pessoas, conhecer a cultura. Então, eu acho que viajar é uma forma de você viver esse efeito de borda. Uma outra é a leitura. Não, não é uma coisa muito antiga na minha vida, mas também não é muito recente, a questão da leitura. Há uns anos para cá, eu tenho lido intensamente. E essa leitura é variada. Não, não leio romances, não tenho nada contra romances, mas não é o minha literatura favorita, mas eu gosto de ler sobre as pessoas, ler sobre os povos, ler sobre o que está acontecendo no mundo, e isso também a gente vai enriquecendo, não ficando, eu não penso assim que eu leio ou faço as coisas para ficar mais inteligente, ou para ficar mais sabida, ou para nada disso. É porque a gente sente que está crescendo, né? A vivência a gente está crescendo. Na terapia, certamente você sente isso também, né? Que a sua vivência como terapeuta, você tem um crescimento muito grande, né? Sim, muito. Principalmente quando você está atendendo aberto e presente para o outro, né? Você cresce muito. Eu estudo muito antroposofia, né? E nele diz que Rudolf Steiner falava que quando você se conhece, para estar no coletivo, você precisa se autoconhecer. Para que você conheça o coletivo, você você precisa, para você estar em você, você precisa conhecer o coletivo. Então, é uma troca, né? Eu vejo o meu trabalho como sempre uma troca. Então, no momento que eu estou para o outro, presente com o outro, eu vou estar ganhando muito, porque eu vou estar me enriquecendo como pessoa. E não é o meu conhecimento que vai levar essa pessoa a trabalhar os seus traumas. O meu conhecimento acompanha essa pessoa a limpar esse trauma.
porque ela está buscando isso, ela já vem buscando isso. Às vezes ela não sabe o caminho, ou ela sabe o caminho e ela precisa apenas de um acompanhante que o guie, né, que vá com ela, porque esse caminho ele é muito difícil fazer sozinho. Isso realmente é muito difícil. Eu fiz esse caminho e tive muitos anjos na minha vida que me acompanharam, mas fui eu que busquei, eu que fui atrás, eu que escolhi esses anjos. Eles apareceram, mas eu os escolhi para estar comigo. Então eu me sinto assim, que essa pessoa me escolhe para que eu possa acompanhá-la na reorganização, né, dessa vida que sofreu um trauma e que não consegue se reorganizar para estar no mundo de uma outra forma. Então, ele muitas vezes me busca para que a gente possa fazer esse caminho juntos. Então, essa é a troca. Olha, achei fascinante isso que você está falando, e quando você estava falando, eu estou prestando atenção no que você está falando, mas a gente não pode evitar de a cabeça ir buscando mais coisas. Você trabalha de um para um, né? Como que você viria? A gente tem também nos vários capítulos da Menina Criança, a gente tem sempre, ao final de cada capítulo, dois ou mais agentes que são chamados de agentes de mudança inspirados na fé. Então, são pessoas que causam mudanças nas suas comunidades, em algumas muito além das comunidades delas, e é bem interessante essa parte de cada capítulo. Mas isso que a gente está até agora, a gente está falando de eu, você, as pessoas que fazem terapia com você, você falou de anjos, que são várias pessoas que entraram na sua vida. Como que você vê um trabalho? A gente focar na opressão, né? Vamos usar a opressão. Nem vamos falar em traumas nesse momento, porque também há os traumas que advêm da opressão, mas vamos falar em opressão, ou mesmo em traumas coletivos, né? Como que você vê essa questão? Como é que você pode associar efeitos de borda, essa experiência que a gente ganha com os efeitos de borda, essa capacidade criativa que a gente adquire, e um trabalho em comunidade, enfrentando uma situação opressiva, coletiva? Eu não tive ainda uma experiência no trabalho em comunidade. Eu conheci algumas pessoas que já trabalharam. E para mim, o que me vem muito forte, ouvindo essas pessoas me contando, é que primeiro elas precisam conhecer a realidade dessa comunidade, né? Se essa comunidade tem uma religião que, que comanda aquilo, né? O que comanda lá dentro? Como é essa cultura? Da onde ela vem? Como ela surgiu? É, como ela coordena essas pessoas? De que forma isso acontece? E aí, depois disso, ela, ela se introduz a esse grupo como um acompanhante, onde ela tem o conhecimento de como trazer pequenas contribuições que vão colaborando para que esse pequeno grupo que ela coordena esteja a cada passo um pouco melhor, né? A cada passo, não é melhor, mas com menos opressão, podendo conectar essa pérola que ele fala no livro, né? A essa pérola, o que é a pérola, né? Que se perdeu e que é a força feminina. Então, como aquelas pessoas que nasceram naquela comunidade, que sempre foram oprimidas, ou que às vezes nem conhece o que é patriarcado e que vive isso com muita força, numa submissão a isso completa, como você contribuir e tirar essas pessoas da opressão e da submissão? Muitas vezes não existe um caminho, né? E elas nem estão procurando esse caminho, muitas vezes. E aí, como que você vai fazer?
Você vai ter que se introduzir a esse grupo, estar com esse grupo, compreender o que que é isso, e aí perceber que, às vezes, a forma de viver é algo que é o único caminho que elas conhecem, né? Mas mesmo assim, tem algo que incomoda a elas, e é buscar esse caminho. O que que realmente incomoda hoje? E é a partir daí que eu vejo que muitas pessoas que eu conheço conseguiram amplificar, 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 até poder encontrar um caminho juntos, né? O que que é exatamente que incomoda quando a gente fala é, da capacidade da mulher, quando a gente fala do quanto ganhamos nesse mercado de trabalho, ou o que que a gente se submete hoje para poder, quais são nossas obrigações como mulher, a mulher perfeita que tem que ser mãe, tem que ser empregado, tem que ser, né, filha, esposa, tem que ser a mulher perfeita, né? E além de tudo, tem que ter o corpo perfeito, né? Além, O rosto perfeito, não pode ter ruga, né? é, Então, é, assim, o que que é isso, é, né? Quando a gente começa a falar pequenas coisas sobre isso, vem a fala delas do que incomoda. O que que realmente incomoda? De repente, o que incomoda para mim, nunca elas vão imaginar que isso é incômodo. é, E aí eu vou entrar no que incomoda para mim, elas vão dizer, eita, tá errado, né? Tá é, entrando aqui, tá entrando na nossa comunidade querendo dizer para nós o que que é certo e o que é errado. é. Não, Não né? funciona Não, assim. É. não funciona. É. Não funciona. Nós já tivemos uma conversa um tempo atrás, sobre uma amiga minha que estava enfrentando uma dificuldade no casamento, ela estava se sentindo oprimida, estava se sentindo desrespeitada, e eu, conversando com você, eu disse para você que eu já falei para ela direto, larga esse marido, né? Vai procurar outra coisa, você é jovem e tal. E você me disse, não, não é assim, né? E ela mesma me disse várias vezes, ela falou, não posso, na minha cultura não é assim, porque se eu largar o meu marido, eu vou ter uma dificuldade muito grande na minha sociedade. Eu li um livro recentemente de um autor chamado Bernie Glassman. O nome do livro em português é Instruções para o Cozinheiro. Não tem, que não tem nada a ver com a cozinha. Ele é um mestre zen budista. Ele é um zen budista, não sei, ele é um monge, não é um mestre, é um monge zen budista. Ele escreveu esse livro, e no livro ele fala que, sob o olhar do zen budismo, a nossa, eu não lembro se ele usa a palavra missão, acho que a palavra missão é minha, mas é o nosso feito final vai ser servir um banquete. E nesse Uhum, banquete, nós vamos utilizar todos os ingredientes que nós temos. Então, é a nossa vivência, o nosso saber, as nossas experiências, boas e más, a gente vai usar. É um livro uhum, interessantíssimo. Mais uma coisa que cabe aqui agora sobre esse livro, que ele, sendo monge, ele diz que muitas pessoas vêm pedir conselhos para ele. Ele faleceu há poucos anos, mas as pessoas vinham pedir conselhos a ele. E ele dizia às pessoas: Eu não posso te dar conselhos, porque os meus ingredientes são diferentes dos seus ingredientes. Eu é, achei que isso tão interessante, porque é isso, porque eu posso ver uma menina de véu e vou dizer: Menina, tira isso da cabeça, mostra a cara, você é livre. Mas tem toda uma cultura, tem toda uma história atrás desse véu da moça, e às vezes ela não está se sentindo oprimida, às vezes ela está se sentindo segura com aquele véu. Então é conversar e perceber. E o marido, que é um marido violento, entender como que é essa violência, como que é essa cultura, como que ela pode eu acho que o caminho é a gente ajudar essa pessoa a encontrar a libertação dela, não a gente ter a pretensão de querer levá-la. Até porque, para manter nesse caso dessa minha amiga, se ela abandonasse o marido, de fato, eu não iria sustentá-la. Então, a gente fica numa posição muito fácil, larga ele.
e se vira no mundo, né? Então, às vezes a gente vem com uma receita rápida, mas tem essa, a minha receita não tem os ingredientes do outro. Eu achei fantástico todo o livro é fantástico, mas essa questão dos ingredientes é interessantíssima. Eu tenho um ditado, né, que só entende a minha dor quem usa, quem veste o meu sapato, né? Só entende a dor dos meus calos quem veste o meu sapato. É, Então, assim, é muito interessante que você possa vestir o sapato dessa sua amiga para perceber o que a faz continuar nesse casamento, né? é, E junto com ela, perceber o que que oprime ela, o que que é tão difícil. E colocar numa balança o que que, o que que é difícil que ela vive e quais são as vantagens que ela tem de estar nesse casamento. Que ela deve ter alguma vantagem, senão ela não é, estaria, né? Para ela, dentro dela. Não é só a opressão. E tem um jogo, né? É um jogo que se vive quando você fala de um marido violento ou de algum nesse contexto, é um jogo, a opressão se torna um jogo tão feroz com a mulher que ela não se sente capaz de sair de uma relação e recomeçar a vida novamente. Parece quase impossível para é. ela, né? Eu, essa, Aquilo vai oprimindo de uma certa forma e ela vai ouvindo isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, onde ela não tem essa força para sair. E aí, quando ela sai, ela precisa primeiro encontrar essa força para poder sair, né? E então, quando a gente fala, ah, larga, sai, ela se sente ainda mais oprimida, porque como que eu vou sair, é, se sente. né? Ela não sabe o caminho. Você está Não falando de sabe. tem algumas vantagens, às vezes não tem vantagens, às vezes tem um. Eu me separei duas vezes, mas a segunda vez, não, a primeira vez não foi fácil porque era numa época em que não era bacana ser divorciada, desquitada. A gente tinha que primeiro se desquitar para Uhum. divorciar. Sim. Não era uma coisa bacana. Não era bacana para a família, inclusive, isso, né? A família ter uma mulher desquitada, os pais e tal. Então foi uma situação difícil por essa questão. Na segunda vez, eu tinha meus filhos pequenos. Então, Uhum. já estava entendido para mim, estava claro que aquele casamento não dava mais, não ia mais para frente. Mas agora, do lado de fora, depois que eu já saí da caverna, falar, povo, gente, vem correndo, que aqui fora tem sol, parece que é fácil, mas a gente tem que voltar, não. Olha como que foi difícil para mim, foi muito difícil, eu levei anos, não foi do dia para a noite que eu decidi, eu levei alguns anos para realmente conseguir sair do casamento. Uhum. Então é uma coisa difícil. Então, esse sapato, às vezes, a gente já calçou esse sapato do outro, mas a gente esquece, como muitas vezes os adultos esquecem o que foi ser criança ou adolescente, se chega uma criança chorando por alguma coisa que a gente vê como besteira, diz, para de chorar besteira, ou uma adolescente chorando por um namorado que foi embora, você vai esquecer, passa isso. A gente ignora o quanto que a gente já sofreu com isso, como que isso é sério para a gente, né? Então, eu acho que é bacana essa experiência que a gente vai adquirindo e também como você falou, vai aumentando, dentro da gente as coisas vão aumentando, a sensibilidade, a percepção, né? Às Uhum. vezes a gente ainda escorrega, né? A gente, às vezes dá um escorregão, opa, Nós peraí. somos humanos, né? Então, dá um escorregão, mas a gente vai ficando mais atento ao, ao, à realidade do sofrimento do outro, que agora que eu estou fora, é muito fácil falar, viu, besteira, sai que vai ficar fácil, É, mas assim, a né? gente também levou, eu também sou separada, tem todo esse contexto. A gente levou muito tempo para se separar. E o começo, depois que a gente se separa, ele também é muito difícil, porque você tem que se readaptar a uma nova realidade, né? Começar tudo de novo, ou enfim. Cada uma tem uma forma, né? Depois que se separa, um caminho novo para tomar. Então é tudo muito novo. E a gente esquece desse momento, do momento onde que a gente,
no momento da separação, onde a gente perde tudo, onde a gente tem que brigar na justiça por alguma coisa, ou tem que sair fugida do local, porque pode morrer, né? Tem ameaça de morte, tem que se esconder, É, não tem quem esconda, né? não tem Não quem tem para onde proteja, né? A pessoa ir. não, às vezes não tem quem a proteja, né? E assim, esse momento é que dá muito medo para essas mulheres, né? É, Para elas recomeçarem. Mas, e que a gente não lembra, porque depois ele começa a ficar essa força interior que a gente tem como mulher, ela começa a adquirir uma potência que a gente esquece desse momento de sofrimento, que ele é muito mínimo perante o grande benefício que a é, gente tem de se encontrar novamente. Porque é é, muito maravilhoso. A gente não pode dizer que é só difícil. Não, ele é difícil, a gente sabe que é difícil. E para muitos parece impossível. Mas a potência que você encontra em você depois desse passo é algo tão maravilhoso que a gente esquece do é, sofrimento que a gente passou. É igual quando tem filho, né? Ah, é tão lindo ver a cara do teu filho que você esquece da dor do parto. É a mesma coisa, eu acho. É muito parecido, não a mesma é. coisa, Eu acho mas que é, é bem parecido. parecido. A gente está chegando no final do nosso tempo. Uhum. Nossa, a gente pode levar essa conversa para muito tempo ainda, né? A gente vai voltar você vai voltar em outros capítulos, a gente vai voltar a gravar outras sessões, e as pessoas que assistem ao podcast podem ter acesso ao conteúdo do livro, é, nas inscrições, nas informações sobre o vídeo, vai ter como acessar o conteúdo do livro, as pessoas podem acessar em português ou em inglês e pode ler, pode entrar em contato se for querer seguir a leitura em inglês. Tem um grupo de apoio grande de leitura em inglês, que também vai ter o contato lá. Quem quiser seguir em português vai entrar em contato. Por enquanto sou eu que sou a líder dessa jornada da leitura no Brasil. Digo por enquanto, porque pode haver mais pessoas, né, futuramente. Então, pode entrar em contato com a gente também para saber mais. E nos grupos de leitura, o movimento é exatamente esse: a gente lê um conteúdo e conversar sobre esse, trocar. E ficar nesse processo que a Dani está falando, esse processo de crescimento, essa troca é muito maravilhosa, né? Eu Uhum. gosto muito de conversar. Eu falei de viajar, falei de ler, mas conversar é também fantástico, né? Para a gente aprender Sim, muita coisa, né? Tem uma troca sim. muito grande. Dani, eu vou agradecer. Se você tiver mais alguma coisa para você falar, antes da gente encerrar. Não, não tenho nada. Eu que te agradeço pelo convite e estou à tua disposição nos próximos capítulos aí, se você precisar de mim, é só me chamar. Vou chamar. Tá, Adoro tá estar aqui. convidada, já passo para você. Tá bom. Muito obrigada, obrigada a todos por estarem conosco até agora. E a gente vai seguindo até o capítulo 12, seguido do epílogo. Beijo a todos. Beijo, até mais.